Ele não estava preparado. Ele realmente não estava preparado para o que viria a acontecer naquele momento difícil da vida dele. Quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Eu estava pensando, fazer um vídeo com o título Ele não estava preparado. Então venho aqui na parte do rico e Lázaro e eu venho ler aqui, diz que veio morrer o mendigo, Lucas 16, 22, e veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele não estava preparado para esse momento. Ele não estava preparado para passar por isso. Talvez ele nunca tivesse pensado na sua vida que ele ia passar por isso. Que um dia ele ia ter que clamar por misericórdia num tempo que não existe mais misericórdia, numa situação que não existe mais misericórdia. Então é algo para nós refletir nesta noite, porque ele não estava preparado e nós precisamos estar preparados. Todos os dias partem dessa terra pessoas que não estão preparadas para enfrentar isso, nem sequer pensavam que um dia ia enfrentar isso. Ele agora estava ali numa situação que ele nunca imaginou que tivesse naquela situação, naquela circunstância de estar atormentado na chama, estar atormentado no meio das chamas, clamando por uma ponta de dedo molhado na água para refrescar a sua língua, porque estava no meio do tormento. E ele teve tempo, durante o tempo que esteve aqui na terra, ele teve tempo para pensar sobre isso, ele teve tempo para raciocinar sobre isso. Ele teve várias oportunidades, até mesmo com o próprio Lázaro à sua porta, ele teve oportunidades. Porque embora a Bíblia não diga, mas no contexto, Lázaro era cristão, era alguém crente que cria em Deus, porque ninguém é salvo só por ser pobre. A pobreza não é um passaporte para a salvação é somente através de Cristo, Então ali nós vemos, por exemplo, que Lázaro, embora Cristo Jesus quisesse dar uma lição aos judeus, mas estava falando de alguém que foi salvo, E a salvação é somente através de Cristo. Mas o que me faz refletir aqui é que agora esse homem rico está num lugar que ele nunca imaginou que estaria. Está numa situação que ele nunca imaginou que estaria. E ele está clamando por algo que ele nunca pensou que um dia viria a clamar. E que ele teve tempo lá atrás de clamar. Teve tempo de buscar, teve tempo de se raciocinar, de pensar, de analisar da sua vida. Qual será a minha eternidade? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Verdadeiramente, você está preparado para que hoje, como aquele homem que tinha os celeiros, os seus celeiros, e eles renderam bem, e ele pensando bem, o que eu faço com os meus celeiros? O que eu faço? Vou aumentar eles, vou fazer mais, e vou dizer para minha alma se regozijar, se alegrar, porque eu tenho bem para muitos anos, e vem uma palavra e diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Para quem será o que tu tens preparado? Ele preparou as coisas, mas não se preparou. Tem muitas pessoas preparando sua vida, preparando a sua parte material, preparando a sua parte sentimental aqui na terra, preparando a sua estrutura, mas não está se preparando. Está preparando as outras coisas, mas está esquecendo de se preparar para encarar a eternidade. E eu faço uma outra pergunta em cima disso. A que distância você está da eternidade? A que distância eu estou da eternidade? Quantas pessoas que estão nesse momento já se preparando para serem veladas? Isso não é uma coisa que a gente está falando porque é fácil da gente prever isso. Quantas pessoas estão preparando para serem veladas, ou já estão num necrotério sendo veladas, que hoje pela manhã estavam fazendo planos de vida.
planos de ganhar dinheiro, planos de outras coisas, de família, de casa, e que nesse momento os seus corpos já estão no necrotério para serem sepultados amanhã, ou alguns até mesmo, não, hoje talvez não nesse horário, não dá mais, para serem sepultados amanhã. E eles estavam hoje ainda de tarde fazendo planejamentos para a sua vida. E eles não sabiam a que distância eles estavam da salvação. Ele não estava preparado, esse homem rico aqui não estava preparado para partir, né? Porque a Bíblia no versículo 22, e veio a morrer o mendigo, que era o Lázaro que estava na porta, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, chamado, a Bíblia também tem a sua tradução de Hades, né? Onde Deus faz, por exemplo, Hades era um lugar, e o Seol era um lugar que era um lugar de descarte do que não prestava, e ali eles eram descartados e depois queimado e incinerado. Então por isso que a Bíblia usa termos terrenos para representar termos celestiais. Então ele estava no inferno, no Hades, no caso, no Seol, que pode ser qualquer dessas três palavras, estando em tormentos. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por quê, irmãos? Mas como se o inferno está para baixo, o céu está para cima. Quando nós saímos do âmbito material, as distâncias não existem mais. Aqui já não existia mais distância, porque essa questão de limitação e distância são coisas daqui, que é uma outra coisa que a gente pode conversar numa outra hora. E ele agora ele lembrou de clamar. Agora ele lembrou de clamar, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora ele lembrou de clamar, agora ele lembrou que existia um alento, existia alguma coisa que poderia dar alento para ele na eternidade. Agora ele lembrou. Mas a resposta foi severa, a resposta foi brutal. Disse, porém, Abraão: lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele é consolado e tu atormentado, né? Então, eu digo assim, o que você tem na sua vida? É só para essa vida? Né? A Bíblia diz que Paulo diz assim: se nós esperamos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis entre todos os homens. O que você tem preparado é somente para essa vida? Porque quem sabe eu falo para pessoas que têm uma boa aposentadoria preparada, né? Você pode ter, mas pastor, eu tenho uma boa aposentadoria. A tua aposentadoria não vai te dar a eternidade, os teus bens não vão te dar a eternidade. Um dia, com eles ou sem eles, você vai partir. E como está a tua eternidade? Você está preparado para encarar a eternidade? Ele não estava preparado. E você está preparado? Pense nisso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.